Sejam todos muito bem-vindos. Para darmos início aos trabalhos de hoje e harmonizar o ambiente, a nossa irmã Lorete vai fazer uma leitura. Bom dia a todos. Bom dia. A mensagem está no livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E o título é Vós, entretanto. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Quem disse isso foi Paulo, está em Romanos, capítulo 15, versículo 1. Com que objetivo adquire o homem a noção justa da confiança em Deus para furtar-se à luta e viver aguardando o céu? Semelhante atitude não seria compreensível. O discípulo alcança a luz do conhecimento a fim de aplicá-la ao próprio caminho. Concedeu-lhe Jesus um traço do céu para que o desenvolva e estenda através da terra em que pisa. Receber o sagrado auxílio do Mestre e subtrair-se-lhe à oficina de redenção é testemunhar ignorância extrema. Dar-se a Cristo é trabalhar pelo estabelecimento do seu reino. Os templos terrestres, por ausência de compreensão da verdade, permanecem repletos de almas paralíticas que desertaram do serviço por anseio de bem-aventurança. Isto pode entender-se nas criaturas que ainda não adquiriram o necessário senso da realidade. Mas vós, os que já sois fortes no conhecimento, não deveis repousar na indiferença ante os impositivos sagrados da luz acesa pela infinita bondade do Cristo em vosso mundo íntimo. É imprescindível que tome cada um de seus instrumentos de trabalho na tarefa que lhe cabe, agindo pela vitória do bem no círculo de pessoas e atividades que o cercam. Muitos espíritos doentes nas falsas preocupações e na ociosidade do mundo poderão alegar ignorância. Vós, entretanto, não sois fracos, nem pobres da misericórdia do Senhor. Vamos à nossa prece inicial. Vamos serenar nossas mentes, abrir nossos corações, levar nossos pensamentos à espiritualidade superior e sermos gratos pela oportunidade de estarmos hoje aqui e aprendermos um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. Gostaríamos também de agradecer aos benfeitores espirituais dessa casa, que sempre com tanto amor e carinho nos envolvem no seu amor e fluirmos, nos permitindo o equilíbrio físico e espiritual. Mais uma vez, Senhor, agradecer pela doutrina dos Espíritos, essa bússola norteadora que veio nos esclarecer, nos consolar, nos mostrar a importância do autoconhecimento, do trabalho no bem, do amor ao próximo, para que possamos crescer como espírito e nos transformar em seres trabalhadores da luz. Gratos por tudo que nos dás e assim pedimos a vossa permissão para darmos por aberto os trabalhos de hoje. Muito obrigado, que assim seja. Hoje temos a felicidade de receber a nossa irmã Terezinha, ela é trabalhadora da casa, divulgadora da doutrina e palestrante. Bom dia! Bom dia! Olha, você tem conta pra si desse bom dia, né? Vocês sabem que esse bom dia baixinho assim não é de novo falecer. Vou dar uma chance. Bom dia! Bom dia! Sim! Gente, vocês sabem que os nossos palestrantes que
fala desse bom dia. Então, assim, que a única casa que tem um bom dia desse é aqui. Então, não vamos perder da outra, hein? Bom, meus queridos, o ano começando e a gente vai, então, trazer um tema para a gente refletir aí ao longo dos 365 dias e poder, quem sabe, começar a trabalhar algumas coisas que imperam a nossa caminhada. Porque o tempo todo nós estamos aí diante de obstáculos e desafios na nossa existência e muitos desses obstáculos eles ocorrem por causa de algumas crenças que nós temos, esquecendo as potencialidades da alma que nosso Pai Celestial colocou em nós e que nós tudo podemos. Então a gente vai trazer esse tema para que a gente junto vá pensando sobre ele. E aí aqui tem a bibliografia, e esse livro, Saúde das Emoções, a gente tem na biblioteca, recomendo para aqueles que quiserem se aprofundar no tema, é muito legal. Há muito tempo, a doutrina espírita vem falando sobre tudo está em nós. E se tudo está em nós, não tem como não perpassar pelo pensamento. Só que nós vemos aqui o Buda, Siddhartha Gautama, lá no século IV antes de Cristo, já falando isso aqui. Então não é uma novidade da doutrina espírita. A doutrina espírita ela veio só desenvolver muito mais os ensinamentos que já os precursores do Cristo trouxeram. Então dizia ele, somos o que pensamos. Tudo o que somos surge com nossos pensamentos. Com nossos pensamentos fazemos o mundo. É o mundo interior e o mundo externo. Já que somos co-criadores e somos responsáveis pela harmonia que se cria ao nosso redor. E aí vamos pensar no macro, né? Começamos no pequeno e vamos para o macro. Mas o que são crenças limitantes? Todo tipo de informação que a mente acredita, né, como uma verdade. E a gente vê aqui essa figura bem conhecida de vocês, provavelmente, que o nosso consciente é uma partezinha branca só que está aparecendo ali. E veja o inconsciente quanto que tem. Então está submerso, né? Submerso sobre as águas do passado que a gente já viveu. Então é ali que nós precisamos adentrar. E só tem um jeito de nós adentrarmos aqui. Primeiramente é o desejo de nos tornarmos melhores a cada dia. E segundo, conhecimento intelectual. E depois sim nós partimos para a ação. Isso a gente vai falar aí no decorrer da nossa conversa. Então nós temos que entender, o primeiro, o que são essas crenças, quais são que nós temos, por quê e como trabalhar cada uma delas. O que é que faz com que a gente adquira essas crenças? Primeira coisa, educação. A educação que nós recebemos no nosso lar. Então a gente chega aqui com algumas, às vezes, dificuldades. Chegamos aqui também bem dispostos a nos melhorarmos, a nos modificarmos, mas aí encontramos a educação dos nossos pais. A tendência até os dias de hoje é os pais educarem seus filhos de acordo com como foram educados, com seus valores, com as suas crenças e sua visão de mundo. Isso está mudando agora com essa leva nova do espírito que está aí. Os pais estão buscando compreender os filhos para educá-los conforme eles são, não mais conforme a gente é. Eu mesma eduquei minha filha parecido com os moldes com qual eu fui educada. Mas lá pelo meio do caminho já fui me ajeitando, procurando informações para procurar falar um pouquinho diferente. Ainda não foi o ideal. Graças a Deus deu certo, né, filha? Deu certo. Mas, então a educação é a primeira. E aí aqui nós vamos encontrar um grande entrave na nossa vida. Já vamos falar daqui a pouquinho também. Dogmas teológicos. A gente vem da ramificação católica, já dos primórdios a gente vem. Então a gente aí tem algumas crenças, acreditamos em algumas coisas como céu, inferno, purgatório, punição, Deus irado e aquelas coisas todas lá. E aí fomos esculpindo em nós muito o sentimento de culpa. Então a gente precisa olhar para isso aí, né? Quando nós temos
temos uma experiência de vida que nos marque profundamente, mas é profundamente mesmo, que o nosso âmago do ser, ele fica muito magoado, machucado, isso fica gravado em nós. E isso já de existências anteriores também. Então, isso acontece conosco. Então, às vezes, a gente não sabe que emoção que é essa e por que ela vem, a gente não entende. Então, tá lá, a informação está lá no fundo. Então, precisa um pouquinho de trabalho aqui. Né? E, claro, a repetição da experiência. Nós, santos anjos do Senhor, a gente erra várias vezes por teimosia, até que a gente resolve parar de sofrer e começa a querer mudar. Mas então, até lá, a gente já gravou no nosso perispírito, no nosso mapa, né, quando ser, e aí a gente vai trazer isso conosco. Então, veja aqui uma informação muito legal. Se essas crenças ou repetições de experiências, elas ficam gravadas em nós, olha, essa informação é muito legal. Por quê? Porque daí a gente já sabe, eu não quero levar certas crenças que eu tenho, certas formas de ser que me fazem sofrer, ou que me incomoda, para uma experiência futura, de jeito nenhum. A gente já está sofrendo aquilo, por que a gente vai levar isso? Então a gente já começa a trabalhar. Vamos levar um pouquinho, nem que a gente melhore uns 30%, 20%, seja lá o que for, 10%, 5%, não importa. Mas a gente já leva uma diferença aí. E claro, o que vai aí causar essa crença? Vai afetar o nosso raciocínio. A gente não vai conseguir ver o mundo de forma positiva, muitas vezes. Né? Então, a gente vai agir conforme o momento. A gente nem vai refletir que, de repente, não é mais a minha vontade. Né? E aí a gente vai aceitando muitos rótulos que são postos para nós ao longo da nossa caminhada, e aí é coisa que a gente começa a ter mais problemas. Mas aqui a gente precisa entender que nós, como fomos educados por seres que a gente ama, e olhar para essas crenças e dizer que de repente aquilo que foi passado para mim, por essas pessoas que eu amo, não é a ideal, e aí eu preciso ir contra, e aí começa de repente a nossa saga para mudar. Mas temos aqui no segundo alívio intenções positivas e direção inadequada. E nessa frase, para que a gente pense, eu sou incapaz de mudar a minha vida para melhor porque não tenho força de vontade. Qual é a intenção positiva dessa crença? Muitas vezes a gente fala, eu não tenho força de vontade, porque a doutrina fala muito disso. As doutrinas, né, espiritualistas falam muito da vontade, da força de vontade. E aí a gente diz assim, mas eu não consigo ter força de vontade. E aí a gente então precisa entender que aqui já tem um pano de fundo, que está lá no fundo do nosso inconsciente. Autoproteção. Quando é que a gente vai pensar que quando eu digo eu não consigo mudar, eu não tenho força para mudar, a gente está se autoprotegendo? Por que a gente está se autoprotegendo? Primeiro, daquilo que nós acreditamos, né? Que a gente não é bom o suficiente. Aí, se eu tomar a atitude, de repente, me dá uma dor inteira lá e eu mudo. Aí eu não consigo mudar, porque eu já acho que eu não vou conseguir. Mas vai que não consegue mesmo. A gente já sabe que a gente vai ter uma coisa chamada frustração. E aí, como é que eu vou lidar com isso? Não consigo. Então, a gente se protege disso. Então, essas possíveis frustrações é que vão fazer com que a gente, de repente, não olhe para esse lado aí. Okay? Mas só que a gente precisa pensar, se nós demorarmos muito para que a gente possa modificar, nós vamos demorar para ir fazendo as nossas escolhas, mas nós precisamos acreditar que as escolhas que nós fazemos podem ser melhores do que aquelas que nós fazemos hoje. Aqui, coloquei essa figurinha aqui, essas gaiolas aqui, o que é? Essa frustração da inércia. Quando nós também não tomamos nenhuma ação para nós nos modificarmos, vai chegar um momento que nós vamos começar a nos sentir fracos.
cansados daquela situação, já tristes, sem vitalidade, sem aquela vitalidade de ir em frente, de buscar alguns objetivos nossos, nós não temos a coragem, nós estamos nessa inércia. Só que a frustração da inércia é pior do que a gente se frustrar tentando fazer alguma coisa. Por quê? Aqui nós estamos sob a lei do progresso. A lei do progresso, quando nós não nos abraçamos a ela, fatalmente nós vamos sentir isso aqui. E aí nós vamos citar as chaves ao nosso redor, que é o conhecimento intelectual que vai dar para nós, e é claro, junto depois com as reflexões, pode ter quantas chaves vierem, de que lado vier, como vier, nós vamos continuar fechadinho na gaiola dessa má vontade, digamos assim, ou desse não despertamento, e nós vamos continuar então sofrendo. E aí, quais são os efeitos disso tudo aí? Né? O que impossibilita a gente de as crenças vão gerar isso aqui, ó, medo, debilidade, que é essa fraqueza, tristeza, e às vezes a gente diz assim, eu estou triste, eu nem sei porquê, de repente vale a pena dar uma olhadinha. A incapacidade, quando nós nos sentimos incapazes, com sentimento de impotência, é muito ruim. Ela nos enfraquece, deixa a gente sempre ali na beira do caminho e não anda. E essa dor é a dor moral que a gente sente. E quando nós sentimos a dor essa dor da frustração, essa dor moral ali, nós podemos começar a ter problemas físicos, de verdade. Então a gente precisa acreditar que a gente é capaz de fazer essas escolhas e de mudar o nosso caminho. Agora, uma coisa que a gente precisa entender, que as frustrações vão acontecer. Por que ela vai acontecer? Porque nós estamos a caminho. Nós estamos a caminho, estamos nos aproximando do ideal. Então nós estamos aqui, em uma linha reta, estamos aqui, mas veja, é isso aqui. Se a gente sai daqui para cá, existem meios do caminho. E no meio desses caminhos, a gente está numa zona proximal. O que é zona proximal? Eu estou me aproximando. Aqui é a zona proximal. E essa zona, ela vai nos acompanhar em muitas encarnações. Nós vamos chegar no nível de Cristo. Muitas encarnações, certo? Então, nada demais a gente ir se frustrando, errando, caindo, a gente vai ter problema. E aí, nessas frustrações, a gente precisa tomar um cuidado para não vir com aquelas crenças que a gente vai colocar daqui a pouco do eu não. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso aí. Aí nós temos amiguinhos sabotadores aqui. Quais são esses aí? Palavra tem poder. Lembrem-se disso. Pensamento é criador, mas quando nós externalizamos, ainda se potencializa muito mais. Porque se o pensamento é energia, a voz externada é energia também, aí junta as energias negativas com outras, porque a energia é onda que vai se propagar aí, encontrar outras e daí volta para nós, né? Porque é sempre assim. A lei, ela diz assim, Deus diz assim, tudo que nós emitimos volta. Então, veja bem. Quando a gente vai falando, então, isso tudo que eu vou colocar aqui para vocês, eu não tenho tempo suficiente. Hoje em dia, nós temos que cuidar com isso. E aí vale uma reflexão. Tempos modernos, né? Vamos cuidar. Sou assim e não consigo mudar. Às vezes nós ouvimos lá alguém dizer para nós, você é assim mesmo, não adianta falar para você. Não é assim às vezes? Os nossos pais falaram para nós. Não é assim às vezes que pessoas da nossa família ainda hoje falam assim para nós. E a gente acredita. Agora veja aqui. Essa é uma frase negacionista. A pessoa é e ela não quer mudar. E ela diz assim, eu não sou egoísta não. Você está falando que eu sou egoísta. Você sempre fala que eu sou inseguro, mas eu não sou não. Será? Será? Tenho medo de falhar. Nossa, isso. Aqui, mulher tem também. Mas as figuras masculinas que aqui estão, prestem bem atenção nisso aqui. Tenho medo de falhar. Por quê? Por causa de uma educação inadequada.
com roupa inadequada. Todos nós, homens, mulheres, seja que idade for, temos o direito de falhar e precisamos falhar. Sabe por quê? Porque é quando nós conseguimos falhar, é que nós conseguimos olhar para dentro de nós e dizer: isso aqui não está legal, nisso aqui eu tenho uma deficiência, eu preciso melhorar, eu preciso mudar. Se eu não falhar, gente, não vai ver. Vai demorar 2, 3 encarnações para ver. Para quê? Para quê? Não faz isso. Sabe? Não. Ah, sou homem com letra H ou com letra maiúscula. Gente, isso é passado. Então, hoje em dia, se permitam. Sou um fraco, um burro. Pais que falam isso para os seus filhos estão criando adultos que vão pensar assim e vão ter grande dificuldade de tentar, pelo menos. De tentar. Não vai não. Porque acredita, se meus pais falaram, se as pessoas que eu amo, e aí já vamos para o âmbito familiar, de grandes amigos, falam isso, a gente acredita? Demorou. Eu não sirvo para nada. Agora aqui, outras frasezinhas. Eu não podia, eu não devia, eu tinha que. Nós não temos que, eu não devia, eu não podia. Essas frases, elas só são legais quando a gente pensa nelas e fala assim: poxa, eu não podia ter feito isso nesse momento. Ou eu não podia ter feito isso, eu já estou aqui dentro da doutrina espírita. Ou não estou na doutrina espírita, estou em outras religiões e já entendo que eu já quero ser melhorzinho. Então é por isso que eu não podia ter feito isso hoje. Eu não podia ter feito isso agora. Mas já vira chave imediatamente e sigo rumo. Porque lembra que nós só nos modificamos através de repetição. Vai ser na repetição, na frustração, no sofrimento, porque como seres inferiores neste mundo, que nós somos ainda, espíritos inferiores que estamos aqui no aprendizado, gente, não tem como nós nos livrarmos da dor, do sofrimento, da frustração. Não existe esse caminho. Emmanuel, no livro Pão Nosso, já fala isso. Então, tudo certo. Ele fala que é tipo assim: vocês vão cair várias vezes, vocês vão se decepcionar com vocês várias vezes. E ele fez esse caminho. Né? Então tá tudo certo. Não consigo aprender isso. Os jovens, tranquilo, mas nós mais velhos, vamos pegar na área da tecnologia. Meu Jesus, né? Eu não consigo. Então, eu não consigo isso, não consigo aquilo. Eu não pego outros assuntos para ler. Eu não dou uma olhada em alguns documentários diferentes porque eu não consigo entender. Sim, o nosso cérebro é condicionado. Então, eu não mostro nada de novo para ele. Aí, eu li, né? Como aquela mesmice, aquela coisa, né? Parada. Aí você traz alguma coisa diferente para ele e fala: meu Jesus, o que é isso? Nunca vi. O cérebro é um ser vivo dentro de nós. Né? Então, tudo precisa ser perfeito. Perfeccionistas sofrem pra chuchu. Né? Porque tudo tem que ser perfeito. Como que tudo vai ser perfeito de seres imperfeitos? Não vai. E é uma prisão querer ser perfeito. É uma prisão para si mesmo. E é um sofrimento absurdo para quem está ao redor. É falta de até a quem achar que essa perfeição aqui, ela é positiva, posso garantir que estão levando dor e sofrimento para muita gente. É falta de caridade. Então, é bom a gente também olhar para isso. O amor não é para mim. Então, de repente, nós tivemos lá dificuldades com os nossos pais, por algum motivo, nós fomos amados, a gente só dá o que tem, e aí tivemos relacionamentos, outros, e também não deu certo, e aí a gente começa a acreditar que o amor não é para nós, o amor é para todos. Momentos há que às vezes não é possível, mas sim. E quando a gente faz isso aqui, o amor não é para mim, a gente se fecha para esse sentimento maior. Ele não chega até nós, porque nós não permitimos, e daí não conseguimos receber nem um abraço de amigos, um abraço mais carinhoso de familiares, porque a gente não consegue. Né? E aí a gente morre, parece aquela madeira, quando alguém vai abraçar.
Mas isso também é uma forma de autoproteção, porque se nós não fomos amados no passado, a gente sofreu bastante. Nós somos seres que nasceram, fomos criados para aprender o quê? A máxima maior, amar, amor. Então é claro que quando nós somos frustrados, nós nos machucamos, a gente se protege e de repente não se solta de medo de vivenciar essa dor. Eu não mereço ser feliz. Então, com tudo que você vai vivendo, com tudo que nós vamos vivendo, vamos ouvindo, né, durante essa construção da nossa identidade, porque é isso, nós vamos sofrendo, porque a gente assumiu aquilo como uma verdade e não conseguimos transmutar, mudar isso. E aí nós entramos, às vezes, em um sentimento de autopunição, de autoflagelação, autojulgamento. Aí a gente piora, nós entramos na autocondenação, vamos nos sentindo condenados para o resto da vida. Não. Então, assim, vamos prestar atenção no que a gente fala incessantemente. O que nós ficarmos repetindo, acredite, é. Então, aqui, quais são as causas dos sabotadores? Vamos olhando aí e vamos assim, eu me encaixo aqui. Porque hoje não vamos pensar assim, isso é para alguém da minha família, isso é para meu marido, minha mulher, meu cunhado, minha sogra, que está aqui. Não. É para quem está aqui. Porque senão, hoje não conseguiria estar. Então, está aqui. Sim, sempre que nós virmos coisas, que a gente fala assim, isso é para o outro, lembrem-se de que tudo que a gente aponta no outro é porque nós temos. Porque se a gente não tem, a gente nem se liga, não passa pela nossa mente aquele pensamento, porque eu não me afinizo com aquela ideia. Então, não é meu hábito, não é meu costume, não faz parte da minha vida. Então, eu nem penso. Agora, se eu pensei, vale a pena refletir. Agora, é claro que também vale a gente trazer para nós, entender isso e ajudar pessoas que estão ao nosso redor que sofrem bastante também com isso. Okay? Então, objetivos impostos por terceiros, a gente já falou. Saber o que quer. Se a gente não sabe o que quer, para onde que a gente vai? Sei lá, para qualquer lugar, menos para o lugar que a gente gostaria. Falta de autocontrole. Autocontrole com as situações e autocontrole conosco mesmos quando nós tomamos a decisão de mudar e vemos que não, e as frustrações estão chegando e a gente pode entender. Não, eu me frustro porque eu sou humano, eu estou numa tentativa. Agora, eu não posso dizer assim, eu sou um derrotado. Eu fracassei. Fracassar é eu tentei e não deu, tem outras possibilidades. Derrota, a palavra por si só já fala, estou derrotado, não consigo nada. Então, cuidado. Medo de mudança. Complicado. Aqui vai um pensamento muito profundo, porque vai haver mudança. A gente não quer sair daquele lugarzinho comum, aquele lugar de conforto, cobertorzinho, né? Quentinho, não preciso mudar, não quero mudar, porque mudar significa que você vai ter que mexer com várias estruturas, a sua própria estrutura, ou a nossa, melhor dizendo, a familiar, a dos amigos, tudo vai mudar. E eu não quero, eu tenho medo. Né? Baixa autoestima, gente, baixa estima e complexo de inferioridade não adianta negar que tem, porque em um grau ou outro todos temos. Somos espíritos imperfeitos, terceira escala da doutrina espírita. E aí? Então isso tudo vai brotar e a gente tem essa baixa estima. Então a gente precisa trabalhar a baixa estima. Complexo de inferioridade, não consigo fazer sozinha, tem terapia para isso hoje. Não consigo fazer? Ou psicólogo. E não importa que falem, aí é aquele medo da mudança. Não, o que vão falar? Eu tenho meus amigos, minha família, vai ser, vou para o psicólogo, até o psicólogo eu vou, né? A psicóloga ela fala assim, você precisa tomar medicamento, vai para o psiquiatra. Ah, Deus, a gente ainda tem aquela crença de vai para o psiquiatra. E hoje em dia esse pensamento está totalmente errado. Insegurança, porque tudo isso aí vai gerando insegurança, falta de motivação, porque se ninguém nunca disse para nós, ou nós aceitamos como realidade de que eu não consigo nada, que para mim a felicidade não existe, porque que motivação que eu tenho? A minha.
A minha motivação como filho de Deus, herdeiro desse Pai, que nos colocou tudo ao nosso redor, para que a gente possa realmente pegar nas mãos e ir em frente. Isso falta. A gente se apega aí. Dificuldade de priorizar aqui os objetivos. Sei o que quero, mas eu quero tanta coisa. E é muito normal a gente querer tanta coisa. Porque o espírito, quando ele está naquele movimento de mudança, meu Deus, a gente quer tudo. Então é complicado. E aí a gente precisa lidar com isso. E medo da cobrança e da expectativa dos outros. Então veja como a gente está amarrado. Fortemente amarrado. Porque quando fala esses outros, quais são os primeiros outros que nós vamos enfrentar, os dragões da mudança? Família. Família é a primeira. E aí? Né? Então a gente precisa pensar. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ficar assim, presos numa falsa identidade construída. Né? E aí nós vamos ter realmente, nós vamos começar a ter doenças emocionais e em seguida físicas. Taquicardia, pressão alta, vamos ter diabetes, não vamos fazer nada. Tá? Então a gente precisa cuidar. Então assim, não vamos mais aceitar que isso é natural em nós. Mas aquele natural de ficar com ele, a gente pode dizer, olha, isso é natural eu ter, porque eu fui criada assim, não fui criada assim, mas onde que vem outra encarnação? Tem uma, eu tenho que explicar. Então assim, mas não é natural eu querer continuar acreditando e não modificar isso. Então, assim, precisamos ter autoconsciência. Porque se a gente não trazer essa autoconsciência que a Bíblia fala, a gente não vai modificar. Bom, os pensamentos, então, geram sentimentos geram sensações físicas e vai, então, desencadeando aí não só essas doenças, mas nós vamos tomando atitude aí que futuramente a gente não vai ficar feliz por ter tomado. Então a gente precisa tomar cuidado aí com essa situação. Mas como é que nós vamos alterar então essa situação? Difícil, né? Como que nós vamos alterar? Quem é este Senhor? Quem é? Hã? Jesus. Isso aqui é daquele quadro do menininho lá, você sabe, né? Não sabe, procura na internet. Todo mundo que está aqui acredita nos ensinamentos de Jesus? Quem não acredita, levanta a mão para mim. Não vai nem ter coragem, mas pensa aí. Né? Nós estamos todos. Não, assim, acredito, mas tem horas que eu não acredito muito. Não é assim que a gente é? A gente é imediatista, se essa coisa não acontece na hora, já sei, muito mais ou menos, né? Se a gente acredita, né? Se a gente entende que ele veio para deixar ensinamentos que são uma rota de felicidade, né? E ele disse essas palavras: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Vós sois deuses. Se ele falou isso, como que nós podemos negar essas palavras? Quando nós fazemos isso, nós mudamos a rota da felicidade para a rota da tristeza. Depressão, falta de motivação. Se ele está dizendo isso, gente, é porque é verdade. Aí a gente ouve assim, a pessoa falar, acho que eu já falei um dia. Mas é Jesus falando. Mas eu estou muito longe. Gente, nós não estamos longe de Jesus. Porque ele esteve aqui na Terra e nós estamos mergulhados nessa energia dele. Primeiro porque ele é um grande CEO do nosso planeta. Então a energia dele está reverberando aqui, ó. Então continuamos sob essa energia. Nós não estamos com a presença física de Jesus, mas a energia sim. Então se ele fala isso,
Gente, se o sal do alimento, claro que a gente gosta de outros temperinhos, mas pensa uma comida sem sal. Quem que gosta? Só doente, né? A pessoa que está doentinha, não põe sal, mas senão nós vamos pôr quantidades diferenciadas, mas a gente põe, é o que dá o sabor. Então ele está dizendo que nós, não importa no que a gente acredite, nós damos sabor à nossa própria vida. E que nós somos a luz do mundo interior, consequentemente, tempero a luz do mundo daqueles que convivem conosco, intimamente e de forma social. Somos esses seres. Aí ele fala, resplandeça a vossa luz. Aí a gente diz que não tem luz. Não, eu não consigo, eu não posso, tudo que eu mostrei aqui. Quando a gente fala todas aquelas frases, a gente não acredita que tem essa luz interior. E essa luz está aqui em forma do que? Das leis que Deus colocou em nós, de todas as perfeições que estão em nós, só esperando a nossa vontade para ir devagar, muito lentamente, mas vai, né? Melhorando, vai aparecendo então essa luz que brota de dentro e que nos mostra um caminho escuro, que às vezes a gente não está vendo. Sede vós perfeito, como perfeito vosso Pai? Como assim, vai? Agora Jesus pegou pesado, dizendo que eu posso ser perfeito como Deus é perfeito. Aí Jesus, não devia estar bem naquele dia lá, quando ele falou isso, porque, como assim? Não importa o que a gente pensa, ele falou. E se eu confio nele, eu acredito nele, se ele está dizendo, eu vou acreditar no que o que ele está me dizendo aqui. Não é o que foi dito, o que me ensinaram, não é o que as minhas vivências passadas estão me dizendo hoje. Não, se eu tenho um novo caminho. Então é por isso que eu vou. É igual quando nós estamos, por exemplo, elaborando ali um projeto, estamos no parque da DTI, tecnologia de Jesus, mas não é da minha geração, então pensa que a gente fala. Aí você vai fazer, né? Vem alguém e fala assim para você, tem um jeito mais fácil de você fazer isso. Aí você olha, aí a criança vem assim, nossa, se eu disser, ele vai me achar um burro. Porque tu vai falar, sou perfeccionista. Nossa, eu devia ter pensado nisso antes. Aí já não faço. Mas a gente diz, que legal, que joia, olha, que bom que você está aqui, que bom meu caminho junto com você, graças a Deus, você apareceu aqui para me ajudar, se vai poupar tempo, vou mais rápido, beleza, vamos junto. O que é que tem de mal nisso? Se nós estamos aqui um para ajudar o outro. A caminhada interior, ela é individual, eu caminho no meu deserto, tranquilo. Mas quando eu caminho nesse deserto, eu posso ir pegando uma mãozinha aqui, outra ali, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Então, se ele falou isso, devo acreditar. Aí piorou, não dormiu bem aquela noite, não sei o que, ele falou, vós sois deuses. Aí você pensa assim, gente, os apóstolos, peguem lá o Jesus no lar, peguem Boa Nova e vejam como que eram aqueles apóstolos? Igual nós. Incrédulos, dizem assim, mas não é possível. Todas essas crenças, os apóstolos existiam. Então leiam essas e daí vejam como é que Jesus vai falando e como é que eles vão tentando acreditar, acreditam e fazem. Né? Se nós que estamos tendo esse conhecimento, já dá para a gente até pensar. Que hoje nós temos aí física quântica, ensinando muita coisa, a gente já vê que quando Jesus fala, vós sois Deus, a gente vai entender do que ele está falando, é dessa potência que a gente tem em nós, né? E a gente não está dando muita trela para ela. Então, é acreditar nessas coisas que Jesus falou para nós, deixou para nós, né? E aí, não tem como eu não me questionar, eu tenho que me questionar. Vou pegar um caderninho, porque a mente é fraca, diante de tanta informação, ela não consegue, o HD fica cheio, então eu vou pôr lá. O que eu acredito? O que eu acredito? O que você acredita sobre você mesmo? Isso tem várias coisas. O que é realmente importante na minha vida?
Não é qual é a vida que as pessoas, pai, mãe, avós falaram para mim que é o ideal. Qual que é importante para mim, hoje? Observar se o problema é real, porque a gente fantasia, gente do céu. É uma coisa muito absurda que a gente faz. A coisa nem é tanto daquele jeito que a gente diz que é, e a gente se torna inflexível. Não. Flexibilidade, resiliência. Quem não sabe resiliência, vá atrás, porque não é a palavra da moda. Diz para você assim: aceite, mude, transforme. A coisa estica e daí você volta para o seu lugar. Estica, 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 observa, 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 depois volta para o seu lugar e continua então vivendo. Aí é coerente com a realidade que eu vivo hoje? Porque também se a gente ficar parado lá em 5 anos, 10 anos, tem gente que fica parado 20 anos, e aí tá vivendo assim ainda hoje, a coisa já mudou, já caminhou, e a pessoa tá lá ainda, né? Nós estamos lá. Então, é coerente com a realidade? Ou então aquilo que está acontecendo, a forma que eu estou vendo, o que estão me dizendo, é real? Ou eu vou procurar saber? As minhas percepções são lógicas? Me levam a um resultado positivo? Gente, nós temos que usar a massa cinzenta, a doutrina, né? A doutrina, Mestre Jesus, para nós irmos observando isso aqui. Agora, se eu faço e não alcanço o resultado, alguma coisa não está certa. Uma delas, que às vezes o caminho que a gente está seguindo, a espiritualidade está dizendo assim: criatura, não é por aqui. Já falei várias vezes, o anjo da guarda tem que ter paciência. Ainda bem que ele é um espírito que está no meio dos dons, né? Porque daí a gente faz, daí ele fala assim, aí a gente vai. Não deu 3 tempos, a gente fala assim, mas eu não consigo ter força de vontade. Ele fala, né? Já pensou assim, nossa, vamos só pensar assim, se eu fosse anjo de guarda de mim mesma, tá perdido. Se coloca no lugar dele. Jesus amado, né? Ele vai evoluir bastante sendo nosso, né? Nosso candidato, porque a gente é teimoso. Aí eu pergunto, nunca houve uma situação que a gente foi calmo, foi corajoso, foi confiante? Mas eu duvido que alguém aqui não passou por situações alguma dessa aqui. Duvido. Passou e teve que vencer. Eu vivia e morria. Então, eu fui para a luta e consegui. Se conseguiu, pronto, já era. Está definido. Você consegue. Nós conseguimos. O que falta é a vontade de ir por águas calmas. Às vezes o que fez a gente fazer isso aqui foi a vida dando uma chapuletada. E daí a vida diz assim, agora você vai, porque a vida progressa. Não precisa. Então assim, vamos lá, vamos com calma, mas vamos confiando devagarinho, mas vamos. Então, aqui nós temos. Ouvir o que as outras pessoas dizem sobre nós, e aí, dá uma olhada no que significa melindre. E daí assim, entenda bem, porque isso vai pintar na nossa aula, quando alguém fala alguma coisa para nós que a gente não gosta, mas é certeza que vai pintar. E aí, o que a doutrina diz? O que Jesus diz? Né? Vamos pensando. Outra coisa que a gente tem que pensar. A forma que eu vejo isso e a forma daí que eu conduzo, que eu reajo a tudo isso, faz mal somente a mim? Ou está fazendo mal para outras pessoas que estão ao meu redor? Essa questão de eu olhar se outras pessoas estão sofrendo, é um gancho de força que a gente pode pegar. Porque eu não quero fazer as outras pessoas sofrerem. Então, que são pessoas que eu amo, pessoas que eu admiro. Então, eu vou modificar aqui. Porque eu não quero fazer isso. Então, isso aqui é um modo de seguir em frente. Muito bem. Pensar, gente, trabalhar essas questões, nós não podemos repetir assim, aqui, eu não consigo isso, ou hoje eu vou
tentar vivenciar a alegria de viver, porque às vezes as pessoas não estão com a alegria de viver, ou a positividade, porque eu sou pessimista, porque eu não vejo a vida como um jardim de flores. Não, essas frases eu não. Vamos aqui. Eu sou capaz de superar as limitações que trago em mim, pois estou me esforçando para transformá-las em oportunidade de crescimento interior. Primeira frase. Primeiro esforço. Quando fala esforço, gente, é esforço. Tudo aquilo que a gente já falou. Então, nós vamos ter momentos de tristeza, momentos de cansaço, mas é tudo normal. Então, a gente está nessa linha do crescimento. Então, já estamos aqui, a Bíblia dizendo, usando a palavra esforço, certo? Eu consigo ser uma pessoa mais autoconsciente, pois estou buscando o autoconhecimento e a verdade universal para me tornar cada vez melhor, superando as deficiências que trago em mim. Olha que diferença. Quando a gente vai pensando dessa forma. Não de forma negativa. Porque, ó, e outra coisa, que deixa nós aí parado é passado. A palavra já fala, é passado. Então, o passado ele é muito bom, fez o seu papel, e está me trazendo informações de como eu não ser, que não foi legal aquilo, né? Que as minhas experiências passadas me levaram ali, mesmo que seja com os pais. É para um reconhecimento de terreno. Não é para culpa. Porque senão a gente fica assim, culpa é minha máxima culpa. E quando nós fazemos isso, gente, nós nos judiamos demais. E aí, quando nós ficamos muito fortemente numa dor de autocondenação, por exemplo, gente, vocês deem uma olhadinha aí na epigenética, a gente altera o nosso DNA. Existe 10% do nosso DNA que ali nós podemos mudar. Por isso que quando Jesus fala, tudo está em vós sois deuses, podeis fazer, é ali naquela 10% do DNA que a epigenética já descobriu. Que nós temos o poder de modificar. Então mas é claro, não é assim, eu pensei um dia, 2, uma semana, um mês e já mudei. Não, também não. Nós levamos, sei lá, nem sei quantas encarnações, vamos pegar 100, sei lá. Né? Não sei se a gente teve mais, não sei, vamos pensar 100, já chegamos 100 agindo do mesmo jeito. Claro, se a gente for pegar que nós estamos indo lá desde o tempo do Cristo, meu Deus, então pensa quantas reencarnações aí. E aí a gente vem teimando, é claro que gravou. Então agora nós temos que fazer o caminho de volta. Zona de aproximação. Então essa zona de aproximação ela é bem extensa, tá? Isso uma vez reconhecido. Autoconhecimento. Uma vez reconhecido, vamos em busca do autoconhecimento. Mas não sei nem que caminho que eu pego. Está cheio de livro aqui na doutrina que te mostra. E o seu anjo da guarda totalmente disponível para ajudar também. Eu mereço ser feliz, pois estou me esforçando para desenvolver. Desenvolver significa que a gente ainda não tem o auto-amor e o amor ao próximo. Que a gente não tem. Nem por nós e nem pelo outro. Estamos muito fracamente aí tentando. Superando os sentimentos limitadores e estou me esforçando para me libertar. Se está falando superando, já leia-se aqui que nós estamos num caminho que vai nos levar a aquilo que nós desejamos. E quando fala superando, é assim, um caminho superior. É igual quando você quer atravessar um rio e tem aquelas pedras, né? Lisa. Aí você quer atingir a outra margem. Aí você pisa, já sei que está lisinha. Mas você fala, mas eu consigo. Aí você pega o pezinho assim, tem um lugarzinho que não escorrega o pé. A gente passa para a próxima pedra. Aí quando a gente olha para você, bom, já passei, né? E aí quando a gente chega lá na outra margem do rio, a gente olha para trás e fala, consegui passar, né? Quase um pouquinho de medo, porque eu não sei nadar, se eu caísse na água, eu morria. Mas consegui, não dá uma alegria, gente. A vida é assim. Ela vai trazer essas pedras aqui, mas sempre vai ter um lugar seguro para a gente colocar o pé. Um lugar seguro, num primeiro momento eu posso dizer um deles, que é fé. Fé, se a gente não tem a fé primeiro em nós podemos ter a fé
no Pai Celestial, no Anjo da Guarda, em Jesus, os benfeitores espirituais. Porque se quando nós estamos aqui ouvindo uma palestra e a gente vai para o passe, a gente tem fé que alguma coisa boa vai acontecer ali. E vai mesmo. E já está acontecendo aqui, nesse momento. A espiritualidade já está de olho em cada um. Por isso que às vezes a gente diz assim, que às vezes a gente não precisa do passe. Porque eles já trabalharam. Quem não lê André Luiz não sabe disso, mas quem lê sabe como é que eles trabalham, né? Eu sou consciente de que posso realizar todas as ações que forem necessárias para transmutar, modificar gradualmente os meus pensamentos subconscientes. Autoconsciência. Eu sei que de repente eu estou pensando uma coisa, estou indo bem bonitinho, daqui a pouco o pensamento entra. Quando eu mando no nosso fala isso, estou indo, daqui a pouco estou indo bem linda, conseguindo, daqui a pouco o pensamento vem, a gente, mas meu Deus, eu achava que eu não pensava, que não estava, isso não existia mais em mim. Frustração. Tristeza, porque quando nós escolhemos o caminho do amor, do bem, da transformação, de caminhar com Jesus, aquela coisa toda lá, aí a coisa brota no meu pensamento, a gente fala, puxa, nós temos isso como desmotivador, mas a Amanda fala, não, é a autoconsciência de que você está trabalhando. Já conseguiu uma parte, mas ainda tem mais alguma coisa para trabalhar. Tá? Gradualmente os meus pensamentos subconscientes e emoções primárias negativas. Que emoções primárias? O nome das cavernas que a gente foi, né? Das reencarnações que a gente veio vindo no campo evolutivo. De uma forma suave, nada de culpa. Ao longo do tempo, não é tempo aqui dessa terra aqui de 80 anos, que nem é isso, né? Se eu morrer com 80 anos, comecei a fase de consciência pelos 15, mas quem é o jovem que com 15 anos né, tem consciência de alguma coisa? Não tem. A gente vai ter o quê? Como a Joana de Anjos fala, mulher, lá pelos 32 anos, ela consegue ter mais autoconsciência de quem ela é. O homem com 42 a 45. Isso é a Joana que fala. E está muito certo isso também. Não é denegrir os homens, existem também os motivos por quê. Querem saber livros de Joana de Anjos. Acharam que eu ia dizer, não. Acreditar faz com que se movimentem os recursos necessários para a sua realização. Então, tudo isso que a gente vai pondo na nossa mente, no nosso coração, nós vamos aceitando, movimentos vão acontecendo. Então, a nossa cabeça começa a fervilhar. Uma coisa que é legal para colocar aqui, momento de meditação. Ah, Deus me livre, meditação. Eu começo a pensar, vou fazer meditação, daqui a pouco eu já penso nisso, meu pensamento já está lá no sinal. Normal, gente. Normal. O Haroldo Dutra tem uma palestra que fala, meditar é se às vezes a mulher está lavando louça, o marido, o esposo, o homem, lavando o carro. Está focado ali, está em meditação, consciência plena, ali no que ele está fazendo. Meditação. Às vezes está lavando louça e a gente está lá. Nossa, isso, tudo. Já vai pensando em nós mesmos, em algumas coisas. Daqui a pouco tem outra coisa. Não importa, porque como o nosso pensamento fica pulandinho, traz de volta. E vai usando um subterfúgio, bota lá uma musiquinha, né? Bota um fone de ouvido. Não sei. Vai lá, fica no meio da natureza e se entrega para o universo e vê o que vem. Faz a pergunta e deixa que venha. Né? E às vezes não vem, porque nós somos imediatistas, de repente não vem naquele momento, vem no segundo momento. Às vezes você está andando, a coisa vem. Então assim, peça, haja e vamos ver o que vem. Tá? Aí sim, quando nós vamos fazendo isso, a gaiolinha abre, e aí pode estar até chovendo lá fora, assim, meu Deus do céu. Né? A coisa da mudança vai chover, cabelo na minha cabeça, na expectativa dos outros, bota um guarda-chuvinha e abre a portinha para a gaiola e sai. Essas palavrinhas aqui, deletar. Quem não sabe o que é deletar, né? Todo mundo sabe. É escapar, pegar uma borracha, jogar uma tinta. Eu não sei.
Mas quando a gente começar a falar essas palavras aqui, ó, todo mundo, isso negativamente, tá? Nenhum, tudo, nada, ninguém, sempre, jamais, todas as vezes, nunca. Usou essas palavras, já não está no caminho certo. Que não é tudo, não é tudo, não é todos. Não é, gente. Então, assim, parar para pensar aqui. Vamos caminhando para o final. Então, nós vamos pensar. Lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Justiça das Aflições, capítulo 5, item 4. Olha o que está escrito lá. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é, assim, um grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Mas em vez de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante, para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência e aqui ainda vou dizer os outros. A gente pode ter, sim, chegar aqui hoje cheio dessas crenças. E vamos colocar aqui o pai e a mãe. É mais complicado. Vamos pegar o aqui e agora. De repente, eu mortificar, eu estou traindo a educação que eu recebi. Eu estou sendo ingrata com o esforço que meus pais fizeram. E eu sofro com isso. Permanecer nisso, primeiro, é ficar culpando-os a vida inteira de algo que eles não têm culpa. Porque eles deram o que puderam. O que eles tinham para dar, o que eles entendiam como correto. Procuraram dar o seu melhor. Não me deram amor, não me abraçaram, não me beijaram, disseram que me amavam e me chamaram disso, daquilo outro. Estamos dentro de uma casa espírita, estudando a doutrina que diz que nem todas as relações nesta terra são de amor, e sim de reparação. Se é de reparação, eu reconheço que aquilo eu vivenciei por uma reparação. Aí eu cresci, e se eu cresci, hoje sou dona da minha vida, pago minhas contas, eu trabalho, eu posso mudar. Não posso mais deixar que essa educação permeie a minha vida daqui para frente, porque eu me amo, eu estou aqui para crescer, para melhorar, para descobrir a mim mesma, descobrir quem realmente eu sou. Porque os pais eles dão uma educação sem, às vezes, conhecer exatamente quem é aquele filho. A gente já tem um ideal de educação. Mas hoje eu vejo que não é assim. Então eu mudo a rota da vida. Pega umas taquetinhas, aquelas coisas lá que acontecem quando você quer mudar, quando você quer sair daquela gaiola, acontece. Mas a gente consegue. Né? A gente vai dizer assim, eu não permito mais vivenciar a minha vida como eu vivi até hoje. Gratidão meu pai, gratidão minha mãe, pela vida que me deram, pelos ensinamentos que puderam me dar, mas agora é comigo. Assumir o protagonismo da própria história requer responsabilidade e coragem. Porém, essa atitude diante da vida é libertadora, pois nos levará aos nossos objetivos e realizações, paz e alegria que tanto almejamos, sem esperar que os outros decidam por nós e sem culpar ninguém por nossas limitações e fracassos. Que são, acima de tudo, oportunidades que a vida nos concede como desafios que nos impulsionam para o desenvolvimento. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, tudo está à nossa mão, à espera de que nós nos decidamos a ter coragem, porque precisa realmente de coragem. Não dá para dizer que não, é uma verdade. E a gente só vai conseguir nos sentirmos realizados se de fato nós conhecermos a verdade para que ela nos liberte. Já foi dito isso lá, João já falou. Quando nós confiarmos decididamente em Deus, em Jesus, nosso anjo da guarda, nos benfeitores espirituais, né? E se tudo isso ainda não for o suficiente, e às vezes não é, porque nós nos sentimos muito aquém de toda essa divindade, de toda essa espiritualidade,
Então a gente vai buscar recursos que Deus permitiu que chegasse até nós. As diversas terapias que eles estão. Então o psicólogo e o psiquiatra já estão aí há bastante tempo. Graças a Deus, eu escutei na novela, quem gosta daquela novela Mar do Sertão, a médica dizendo do psiquiatra, né? O pessoal ainda tem uma ideia errada do psiquiatra. Só vai para o psiquiatra quem precisa tomar medicamento. O psicólogo não pode receitar, né? Então vai, né? O psiquiatra vai me deixar mais feliz? Aí é lá que eu vou, eu quero ser feliz, né? Então que a gente consiga deixar de acreditar em coisas que nos põem para baixo. Nós vamos fazer qualquer coisa para que nós nos sintamos para cima e para o alto, para esse mundo de regeneração que vem, para essa escada evolutiva que está aqui chamando nós a cada momento. Então vamos deixar orgulho, vaidade de lado. Se nós não temos conhecimento, vamos buscar o autoconhecimento. Se eu preciso de amigos, eu vou atrás de amigos. Não compartilhe, porque quando nós compartilhamos essa saga que vai acontecer na nossa vida, com os nossos amigos, pode ser até uma pessoa da família, essa pessoa ela vai ajudar, ela vai nos ajudar. No momento que eu dou uma caidinha, a gente vai lá e diz assim, concordo com você, não sei o quê. Reconhecer a nossa incapacidade momentânea de fazer a melhor escolha. Então alguém vai nos ouvir e vai dizer assim, mas e se você fosse por esse caminho? Às vezes a pessoa fala assim, se eu fosse você, se eu fosse. Então a gente ouve e pesa e vê se condiz com aquilo que eu estou vivendo, se dá certo, se não dá. Então assim, vamos nos unir. Quando eu falei na escrita no caderno, você escreve no caderno e ainda tem um amigo apoio. Nós já temos um amigo espiritual. Mas esse a gente não vê, às vezes não fala com a gente, né? Ele fala, não nos escuta. Unindo as duas coisas não tem como dar errado, gente. Não tem. Então converse, fale. Chega na biblioteca, eu preciso de um livro que fale de tal assunto aqui para mim. Estou precisando entender isso. E muitas vezes não precisa uma obra complementar, porque tudo está nas obras da codificação. O Evangelho é recheado de bem-aventuranças para nós, e para os seres bons. Né? Aí se a gente o Evangelho fala, nossa, mas não está acreditando muito. Pega lá, céu e inferno. De depoimento falando como é que não é, como é que se sente, como é que não se sente. Ai, mas eu não entendo muito esse negócio dessa vida, desse jeito. Como é que uma coisa assim, esse Deus, Gênesis. Então tem, dentro da própria codificação. Ah, mas assim, tudo muito difícil, eu quero uma melhor. Que eu consiga melhorar. Então pega outras. Né? Pega outras. Pega o André Luiz. O André Luiz é um pouco complicado, mas quando ele fala de como que o plano espiritual age aqui nesse mundo, como é que eles fazem, gente, fica tudo muito mais fácil. Aí não entendi direito. Mas estamos aqui dentro da casa espírita, gente. A gente está à disposição. Vamos conversar, pergunta e a gente vai junto. Nós somos um feixe. Toda essa humanidade que aqui está, todos nós que estamos aqui, então a humanidade é um grande feixe, nós que estamos aqui hoje para o novo alvorecer somos um feixe menor, e nós podemos ir nos ajudando, nos apoiando uns aos outros. Porque a gente não vem, nos encontramos assim do nada de graça. Então vamos nos ajudar, vamos nos apoiar, para que quando chegar o momento da nossa partida desse mundo, que vai chegar, não adianta dizer que não, porque não quero nem pensar nesse dia, tem que pensar. Porque é a hora que nós vamos retornar para o plano espiritual e vamos fazer o balanço das nossas existências. Para que a gente possa fazer as melhores escolhas, para que a gente então possa chegar lá onde nós almejamos e que o Pai, o nosso Mestre Jesus, almeja para nós. Normalmente a gente faz a prece. Bondoso Mestre Jesus, amigo querido, envolve-nos na tua santa paz, para que ao sairmos desse recinto, cheio de energias salutares, possamos levar em nosso ser a certeza, Senhor, de que o melhor nos espera novamente, que a tua mão se estende para nós, que basta alcançá-la.
para que possamos seguir em frente, confiante em nós mesmos, confiante nessa espiritualidade superior que não nos abandona um só momento. Mestre Jesus, aqui estamos desejosos de nos tornarmos melhores do que fomos ontem. O caminho não é fácil. Desconhecemos muitas vezes as potencialidades existentes em nós para isso, mas acorda em nós esses sentimentos, clareia a nossa mente, ilumina os nossos corações, a fim de que possamos seguir corajosamente à frente, contribuindo com os nossos próprios passos, mas contribuindo muito mais, Senhor, com aqueles que caminham ao nosso redor. Que possamos levar a luz, o amor, por todos os cantos por onde transitarmos, para que só assim possamos ser dignos da luz do teu olhar sobre cada um de nós, em cada momento das nossas vidas. Gratidão, Mestre Jesus, por hoje, por amanhã e por sempre. Que assim seja.